agora eu vou conversar com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, planejamento e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, além de consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O Ederson, nós vamos falar hoje, quer dizer, dando continuidade ao nosso programa anterior, sobre inovação disruptiva no agronegócio. Na verdade, no século XXI, é o século das inovações transformacionais. E em contraponto ao século XX, das inovações incrementais. O que significa isso, Ederson? O que significa, por exemplo, as inovações disruptivas? Elas serão constantes e transformações contínuas? Antônio, eu sempre falo o seguinte, nós estamos vivendo num mercado altamente competitivo. Se o empresário não tiver uma alta capacidade, de fato, de inovar, ele vai realmente descontinuar o seu negócio. A inovação disruptiva é a capacidade que o empresário, que o indivíduo tem de inovar dentro de um mercado que ele não está atuando, para um público que ele ainda não atende, mas que ele consiga agregar valor e fazer com que o cliente, o público que ele atenda, possa então perceber um valor dentro do produto ou do serviço que ele está de fato oferecendo para esse mercado. Agora, o que é inovação disruptiva? O que significa isso aí? A palavra disruptiva, ela vem realmente de disrupção, ou seja, é você disruptir um mercado que hoje já existe, mas você agregando valor dentro desse mercado e principalmente fazendo com que o cliente perceba esse valor. Então, são as inovações que de fato podem traduzir novos benefícios e que esse cliente, ele perceba de fato esse valor. Eu falo que sempre dentro de inovação, o cliente tem que perceber que ele está tendo valor agregado no produto ou no serviço que ele está consumindo. Agora, isso daí é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho sem volta para as organizações que querem perpetuar no mercado, Antônio, porque eu falo que hoje o cliente ele não busca mais um produto ou um serviço, ele busca viver uma experiência. Então, quando eu procuro um restaurante, eu não estou buscando realmente alimentar, eu estou buscando viver uma experiência gastronômica. Então, hoje, todo consumidor, nós sabemos que como nós temos hoje no mercado opções para que você possa escolher, o que vai diferenciar eu escolher um produto entre um produto e o outro, realmente a experiência que esse produto ele vai me oferecer dentro desse mercado que eu estou buscando esse produto. Agora, de maneira geral, está valendo isso aí? O pessoal está reinventando, indo atrás? Antônio, eu falo que nós estamos agora numa corrida que ela não tem volta. Se o empresário ele não abrir a mente, se ele não mudar o modelo mental, se ele não perceber realmente que ele precisa inovar, e inovação não é apenas em produto, inovação pode ser no modelo de gestão, inovação pode ser nos processos dentro da organização, de fato, essa organização ela está fadada ao fracasso. E nós sabemos que hoje as organizações não é mais organizações grandes que permanecerão no mercado, mas nós teremos, de fato, muitas organizações pequenas e médias, então eu falo que o mercado hoje é dos muitos. Então, esses pequenos e esses médios, eles terão que passar por esse processo de reestruturação e por esse processo de modelo mental no sentido de inovação. Nós tínhamos antes grandes empresas que inovavam e os pequenos ficavam à margem da inovação. Ou entra de uma vez ou vai ficar fora. Exatamente. O Ederson, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar dessa inovação dentro do agronegócio. É um minutinho só, a gente volta já. Bom, eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre um tema interessante. Inovação disruptiva no agronegócio. O Ederson, o agronegócio hoje vamos dizer, é a locomotiva brasileira, ela está impulsionando a nossa economia, geração de empregos e nada melhor do que a gente inovar diante dessa
dessa pujança que é o setor agropecuário, né? Exatamente, Antônio. O agronegócio, ele tem passado por um grande processo de inovação. E aí, quando nós falamos de inovação no agronegócio, nós estamos falando de inovação dentro das cadeias de valor. O que são as cadeias de valor? É tudo aquilo que agrega valor dentro do mercado do agronegócio. Então, eu tenho tecnologias hoje, né, que são utilizadas no agronegócio, que tem uma grande capacidade de inovação dentro do agronegócio. Por exemplo, nós temos as startups agrícolas aqui no Brasil, né? Exatamente. Eu falo que hoje as startups, ela é uma realidade no Brasil e no agronegócio não é diferente. Nós vamos fazer um raio-x do setor, Antônio. 50% das startups, elas estão na região sudeste, em São Paulo. Quando nós falamos de startup, nós estamos falando de ideias de inovação. Startup nada mais é do que uma grande ideia. Vamos pegar, por exemplo, o Uber. O Uber veio de uma startup e virou hoje a marca reconhecida como ela está hoje no mundo. Então, uma startup, ela é uma grande ideia que está num processo de incubação para que ela possa ainda virar um negócio. E tem pessoas que estão interessadas em investir dentro dessa ideia, Antônio, para que essa ideia, de fato, ela possa ser incubada, ela possa ser desenvolvida e que ela venha virar um grande negócio. Então, hoje no Brasil, se a gente for fazer um raio-x, as maiores startups, as maiores ideias de inovação no agronegócio, principalmente na agricultura, ela está concentrada em São Paulo. Depois nós temos 18% em Minas Gerais, né? E aí nós temos mais 4 estados que subdividem a tecnologia, principalmente dentro da inovação na agricultura, nas startups no país. Agora, para tocar esse negócio precisa de dinheiro. Exatamente. E a origem desse dinheiro, esse percentual, vem de onde? Então, nós temos grandes investidores hoje que têm interesse por investirem nas startups e, obviamente, que esses empreendedores, esses investidores, nós temos aí a origem do dinheiro percentualmente falando, nós temos 42% que é recursos próprios ou financiamentos em bancos. Depois nós temos 25% que é família e amigos e aí nós temos 24% que é fundo perdido e nós temos aí 9% que são aceleradores. E nós temos ainda em torno de mais ou menos 6% que são os anjos, que são aqueles projetos em que você coloca nas redes sociais e que pessoas, né, que nós denominamos como anjo, que investe e que ajuda também dentro dessas startups, entram com recurso para que essas ideias possam ter viabilidade, né, e elas serem colocadas realmente em prática, Antônio. Área de atuação, percentual. Hoje nós temos um grande percentual dentro do agronegócio voltado realmente para equipamentos, inteligência e hardware. Cerca de 25% hoje a área de atuação está nisso. Depois nós temos agricultura de precisão, que nós temos aí em torno de 24%, software para gestão em torno de 50%. E em primeiríssimo lugar nós temos as tecnologias de suporte, que é realmente hoje as grandes áreas de atuação das startups no sentido de inovação no agronegócio. Quando nós falamos de tecnologia de suporte, nós estamos falando de toda a tecnologia que possa ser aplicado no dia a dia da fazenda, no agronegócio, para geração realmente e otimização da agricultura ou da pecuária. Principais mercados atingidos. Os mercados hoje, Antônio, mais atingido em inovação e principalmente nas startups, nós temos aí 49% é o mercado de soja, 46% o mercado de milho e 41% o mercado de açúcar. E o café fica com 32%. Esses são os principais mercados atingidos hoje pelas startups, né, no país. Então, quando nós falamos de inovação, nós temos excelentes ideias hoje em desenvolvimento no país, no agronegócio, Antônio. Ô Ederson, esse assunto é muito interessante. Eu acho que a gente poderia voltar no próximo programa, continuar falando sobre isso aqui, porque dentro da pecuária falta muita coisa ainda para andar, principalmente nessas startups. Está faltando muita coisa na pecuária e eu acho que a gente podia voltar e falar sobre isso, ok? Maravilha, vamos falar sim. Então tá bom. Ederson, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Obrigado, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores.